Já alguma vez pararam para pensar em como é que a psiquiatria decide o que é ou o que não é um transtorno mental? Bem, nesta análise vamos mergulhar na história fascinante e, por vezes, controversa de como a humanidade tem tentado desenhar um mapa para a nossa própria mente. Esta é a grande questão, não é? A questão fundamental que tem desafiado cientistas e médicos ao longo de séculos. É uma busca que continua até hoje, uma tentativa de pôr ordem e dar sentido a um território tão vasto e complexo como o da saúde mental. E esta busca por uma classificação começou de uma forma, de uma forma surpreendentemente simples. Vamos ver como eram esses primeiros mapas, os rascunhos iniciais da mente. No início, a abordagem era incrivelmente básica. É difícil de imaginar hoje, mas em 1840, todo o espectro do sofrimento mental era reduzido a apenas duas palavras: idiotícia e insanidade. Esta simplicidade toda significava que inúmeras experiências humanas eram ou ignoradas ou metidas todas no mesmo saco, de forma imprecisa. Foi preciso que pioneiros como Emil Kraepelin começassem a exigir uma abordagem mais rigorosa e científica. E aqui está o ponto de viragem, a mudança fundamental que impulsionou tudo o que veio a seguir. O objetivo ficou muito claro. Já não bastava apenas dar nomes aos sintomas que se observavam. Era absolutamente crucial entender as suas causas, a chamada etiologia, para se poder finalmente criar tratamentos que realmente funcionassem. Esta procura por um sistema mais robusto, um sistema baseado em causas, levou à criação de um dos manuais mais influentes e, diga-se de passagem, mais debatidos da história da psiquiatria, o DSM. E o que vemos aqui é uma autêntica revolução. As primeiras versões do DSM eram muito influenciadas pela psicanálise, ou seja, interpretavam o sofrimento à luz da história de vida de cada pessoa. Mas com o DSM-3, em 1980, tudo mudou. A psiquiatria deu uma volta de 180 graus e adotou um modelo mais próximo da medicina geral, focado em critérios observáveis, em listas de sintomas. A ideia era tornar o diagnóstico mais fiável, mais consistente entre diferentes profissionais. A primeira edição, em 1952, lançou as bases com 106 categorias de diagnóstico. Hoje em dia pode não parecer um número muito grande, mas na altura foi um passo de gigante. Pela primeira vez, havia um esforço a sério para criar uma linguagem comum para os profissionais de saúde mental. Era um manual para guiar o diagnóstico e a investigação nos Estados Unidos. E passados apenas 16 anos, o número salta para 182. Este crescimento não é só um detalhe numérico. Ele reflete um campo em rápida expansão, um campo que tentava definir e compreender uma gama cada vez maior de sofrimento psicológico. Mostra também uma ambição crescente de querer detalhar toda a complexidade da mente humana. As edições seguintes continuaram a refinar os critérios, mas o DSM-5, em 2013, trouxe uma mudança muito controversa. Acabou com o sistema multiaxial. Este sistema era interessante porque não olhava só para o diagnóstico principal, considerava também a personalidade, as condições médicas e os fatores de stress na vida da pessoa. A sua remoção foi vista por muitos como uma simplificação excessiva, que arriscava perder o contexto valioso da vida de quem sofria. Mas atenção, o DSM, apesar da sua enorme influência, é sobretudo uma ferramenta americana. Para termos uma perspectiva verdadeiramente global, precisamos de olhar para o sistema de classificação da Organização Mundial da Saúde, a CID. Enquanto o DSM se foca principalmente no diagnóstico clínico, no consultório, a CID tem uma missão muito mais abrangente. É a ferramenta que os governos do mundo inteiro usam para recolher dados, para monitorizar tendências de doenças e para fundamentar políticas de saúde pública em larga escala. E isto para todas as áreas da saúde, não só a mental. E se os números do DSM já pareciam um grande salto, este aqui é de outra galáxia. A versão mais recente da CID tem mais de 41 mil códigos para todos os tipos de condições. Pensemos nisto um segundo. Passamos de 2 categorias em 1840 para dezenas de milhares hoje. Esta explosão de detalhe mostra uma vontade imensa de ter precisão, mas também levanta questões sobre onde é que se traça a linha entre o que é normal e o que é patológico. E a versão mais recente, a CID-11, foi desenhada já para o século XXI. Ser totalmente digital não é só uma questão de conveniência. Permite a integração com os registros de saúde eletrónicos em todo o mundo, criando uma rede global de dados que nos ajuda a entender a saúde e a doença a uma escala que nunca antes foi possível.
É claro que esta busca por um mapa perfeito da mente trouxe clareza e ferramentas muito importantes, mas também levantou questões profundas e difíceis sobre a própria natureza destas classificações. E este é, talvez, o ponto mais importante de todos. Estes manuais não são como a tabela periódica, que descreve elementos que existem objetivamente na natureza. Não, em grande parte são produtos culturais. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as nossas definições de saúde e de doença mental são moldadas pelos valores, pelos medos e pelas prioridades da nossa sociedade em cada momento da história. E isto leva-nos à grande tensão destes sistemas. Na busca por clareza e por fiabilidade, corre-se o risco de transformar a experiência única e individual de sofrimento numa simples lista de verificação, num checklist. Há também a preocupação de que interesses externos, como os da indústria farmacêutica, possam influenciar o que é ou não considerado uma doença, arriscando transformar dificuldades normais da vida em patologias. No fim de contas, a história da classificação psiquiátrica mostra-nos que a nossa compreensão da mente está muito longe de ser algo fixo, está sempre a evoluir. E isso deixa-nos com uma última questão, uma questão provocadora que fica para reflexão.